E aí pessoal, tudo bom? Professor Armando novamente. Nós vamos agora para a nossa aula 8, potencial elétrico em condutores em equilíbrio eletrostático. Isso quer dizer o quê? Então a gente vai trabalhar com potencial e a gente viu que o potencial depende do número de cargas que nós temos num condutor, certo? À primeira vista, a gente tinha a seguinte situação. Duas esferas, eu peguei bolinha de Natal para explicar isso para vocês. E se elas tivessem cargas diferentes ou não, o que acontecia quando a gente entrasse em contato? Elas tenderiam ao equilíbrio eletrostático. Isso ia fazer com que as duas tivessem o mesmo potencial. Então, as cargas seriam divididas de forma igual. Lembra o que você tinha que fazer? Você somava as carguinhas das duas e dividia por dois, porque você estava com duas cargas, duas esferas eletrizadas, não era assim? No entanto, o que acontece se eu tiver uma um pouco maior, foi o que sobrou para mim, um pouco maior e eu colocar as duas em contato? É disso que se trata essa aula. Ao invés de eles falarem de colocar em contato, eles vão falar de um fio que vai entrar em contato entre os dois, enfim. Esse fio condutor vai fazer o mesmo papel delas duas em contato. Para ficar claro para vocês o que vai acontecer, eu pensei numa forma de poder fazer uma comparação. E aí eu precisava de um corante de alimento. E eu não tinha corante de alimento, então eu resolvi comprar uma Fanta. Porque assim eu bebo o exemplo daqui a pouco. É assim. Vamos supor que eu tenho um copo aqui, certo? Esses dois copos têm o mesmo tamanho. Eu vou colocar Fanta nos dois copos. Tá? Pronto. Mesmo nível. Se está no mesmo nível e os copos têm o mesmo tamanho, você pode garantir para mim que a quantidade de Fanta que tem um tem no outro, não é isso? Agora imagine o seguinte. Por que eu estou pondo dois copos do mesmo tamanho? É como se essa ligação entre as esferas fosse um caninho aqui. E nós não temos um caninho aqui, então a minha ideia é fazer da melhor forma possível. Mas o importante é que os dois ficariam alinhados, não é assim? Então a gente diz que eles estão no mesmo... O alinhamento é o potencial, tá? Estão no mesmo potencial e a quantidade de água que a gente tem em cada um deles é a mesma. O que acontece se eu tiver então um copo menor? E eu fizer um cano que une os dois? Bom, para isso eu vou precisar, deixa eu, um pouquinho menos, e respingou aqui. Bom, tudo bem. Repara só, os dois estão alinhados, olha só. Conseguem ver isso aqui? E se eles estão alinhados, a gente diz que eles estão no mesmo potencial. No entanto, aonde tem mais Fanta? No maior, não é? Então você vai perceber que aquele que tiver maior volume vai ter maior quantidade de Fanta. Da mesma forma aqui, ó. Volumes iguais, pensa agora para a carga. Se os volumes são iguais, tem o mesmo tamanho do copo, né? Então a quantidade de carga que vai estar para cada um vai ser a mesma no final. E se eu pegar, por exemplo, uma grande e outra menor, aqui você vai ter muito mais carga do que nesse, entendeu? Então vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa aula para vocês. Até lá. Tchim, tchim. Adoro Fanta. Vamos imaginar que você tenha duas esferas de raio R1 e R2 e elas têm o mesmo raio, ou seja, têm o mesmo tamanho. Ao serem colocadas em contato, o que vai acontecer com a carga final das duas? Bom, você vai lembrar para mim que elas vão ter cargas iguais e para nós calcularmos essa carga final, a gente faz o quê? A gente soma as cargas iniciais e divide por 2. Lembra disso? Então, após o contato, a gente tem que saber o seguinte. Sempre, só sempre, o potencial vai ser o mesmo. Por quê? Porque a gente colocou as duas em contato. Como é que calcula o potencial? KQ sobre R. Quando você fizer essa conta, você vê que o K cancela. E como o R1 é igual ao R2, obviamente o Q1 vai ser igual ao Q2, que é o que você já sabia. Qual vai ser a diferença? Hoje a gente vai ter duas esferas de tamanho diferente. Uma R1, outra R2. Após o contato, o potencial continua sendo o mesmo, até igual. Não muda nada. Mas quando a gente faz essa conta, cancela o K, bonitinho, a gente vai perceber o seguinte, que o Q1 linha sobre o Q2 linha vai ser proporcional a R1 sobre R2, ou seja, a quantidade de carga final de cada esfera vai ser proporcional ao raio. Cuidado que os vestibulares às vezes falam sobre superfície, esquece, é sobre o raio. Bom, vamos lá, vamos começar então com algumas questõezinhas. Vamos começar por essa aqui. Suponha que duas esferas metálicas com raios diferentes e eletrizadas com cargas elétricas diferentes e isoladas uma da outra.
Com um fio de cobre ideal, a gente vai conectar as duas esferas até que elas entrem em equilíbrio eletrostático. Então, o equilíbrio eletrostático quer dizer que o potencial das duas é o mesmo. Isto posto, vamos à primeira afirmativa, para dizer se é falso ou verdade. A primeira diz: as cargas finais são proporcionais às áreas respectivas. Bom, não são as áreas, é ao raio. Tem que deixar isso bem claro. Então é falsa essa. A 2 diz: as duas cargas adquirem o mesmo potencial. É verdade, é o mesmo potencial. Item 3. As cargas finais são proporcionais aos seus respectivos raios das esferas. É verdadeira. Vamos à próxima. Sendo que o raio da segunda, da 1, é 2 vezes o raio da segunda, a gente pode dizer que a quantidade de carga dela vai ser o dobro. Verdade. E na quarta, ele diz assim: se o raio da primeira vai ser o dobro do raio da segunda, a gente pode dizer que o potencial também vai ser o dobro? Não, o potencial é igual porque eles estão em equilíbrio eletrostático, beleza? Então a gente ficou com a primeira falsa, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira, a quarta verdadeira e a quinta falsa, beleza? Na próxima questão a gente tem assim: duas esferas metálicas ocas estão sendo eletrizadas por uma conexão a um gerador eletrostático de Van der Graaf cujo potencial elétrico relativo à Terra vale 10 kV. Muito bem, então 10 kV é o potencial elétrico desse gerador de Van der Graaf. Então eu tenho aqui duas esferas que elas vão ser conectadas a esse gerador. Se elas vão ser conectadas, as esferas todas vão ficar com o mesmo potencial. Que potencial é esse? Esse de 10 kV. Então vou colocar aqui, o potencial vai ser 10 kg. Tudo bem? 10 kV, não esqueçam disso. O raio da segunda vale 30 e o raio da primeira vale 10. Ou seja, o raio da segunda é 3 vezes maior que o raio da primeira. Assim sendo, a quantidade de carga da segunda vai ser 3 vezes maior que a carga da primeira, certo? O que vai dar a alternativa C. Beleza? Próxima questão, a gente tem aqui duas esferas A e B serão usadas em um experimento. A esfera A possui uma carga elétrica inicial de mais 600 nanocoulombs. Então, isso aqui é o potencial da esfera A. Enquanto que a esfera B estava neutra. No primeiro momento, faz-se uma indução eletrostática. Então, o que acontece na indução? Quando você faz o fio terra, aquela esfera A que está positivamente carregada vai induzir elétrons que vão passar da Terra para a esfera B. Então, a esfera B vai ficar eletrizada com carga de sinal negativo. Olha onde está a pegadinha, ele fala em indução. E no final ele diz assim, no final desse parágrafo, ele fala: após algum tempo, verificou que a quantidade de carga na esfera B tem módulo igual a 60. Se a gente fizer isso rápido, a gente vai colocar que a carga de B vale 60, mas olha as dicas. Primeiro, a palavra módulo indica que a gente precisa pesquisar bem o que está acontecendo com o sinal dessa esfera eletrizada. Por esse motivo, você vai ter uma carga de 600 nanocoulombs para a esfera A e para a esfera B a gente vai ter menos 60 nanocoulombs. É isso que é importante você sacar nesse momento. Então, antes, qual que era a quantidade de carga total que a gente tinha? Basta somar os dois. Isso vai dar 540 nanocoulombs. A quantidade de carga sempre será conservada. No processo de indução, o fio terra foi desligado e as esferas foram afastadas uma da outra e interligadas por um fio. Então vai acontecer um contato, só que elas têm tamanhos diferentes. O que a gente vai perceber? Olha esse quadrinho aqui. Esse quadrinho está dizendo que existe uma relação entre o raio de A e o raio de B, que é 5/4. E lembre-se que as cargas totais serão mantidas. Tudo bem? Então a primeira equação vai ser Q' de A mais Q' de B é igual a 540 nanocoulombs. Como a relação RA sobre RB vai ser 5/4 e isso é proporcional à carga, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer Q' de A sobre Q' de B multiplicando. Então você vai ter que o Q' de A vai ser 5/4 Q' de B, correto? Vou substituir esta informação lá em cima. Então, ó, Q' de A mais Q' de B não é 540? No lugar do Q' A eu vou pôr 5/4 de Q' B. Quando eu faço essas contas, o MMC, que vai dar 4, você vai ter 5 Q' de B mais 4 Q' de B dividido por 4 igual a 540. Passo 4 para lá multiplicando. Então você tem 9 Q' B igual a 540 vezes 4. Os 54 e o 9 são múltiplos de 6. Cancela. Dessa forma, 6 vezes 4, 24, com aquele 0, 240 nanocoulombs. Se o Q' de B é 240 nanocoulombs, então o Q' de A vai ter que ser como? Eu somo 240, tem que dar 540. Isso vai dar quanto? 300. Então, Q' de A 300 nanocoulombs, Q' de B 240 nanocoulombs, alternativa A.
Agora nós temos aqui a primeira questão da apostila do poliedro. A primeira questão da apostila do poliedro é uma questão da UEG de 2015 e a gente tem um gráfico. E esse gráfico não é de potencial, mas é de potencial sobre o K0. Presta atenção nessa unidade aqui. E a gente tem que a distância vale 0,2 e a gente lembra que potencial é KQ sobre R. E esse 0,2 é o R. Então, ó, lembra do K? Passa para lá dividindo, a gente vai ter a grandeza que está lá no gráfico. Então, ó, 1 vezes 10 à quinta vai ser igual a Q sobre 0,2. Dessa forma, o Q vai ser 0,2 vezes 10 à quinta, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 à quarta, que vai dar a alternativa A. Próxima questão. A próxima questão é da Unesp. A gente tem assim uma esfera condutora, ela tem um raio igual a 5 centímetros e ela está isolada por uma outra esfera condutora também de raio 10 centímetros. Aqui é importante a gente perceber que o R2 é 2 vezes maior que o R1, beleza? E a carga elétrica dela, do R2, é de 3 microcoulombs. Antes, o que eu tinha? A carga inicial do 2 era 3 microcoulombs e a do 1 é 0. Eu errei aqui esse 0 aqui, mas vamos continuar. 3 microcoulombs é igual a Q'1 mais Q'2. Tudo bem? Essa é a primeira equação. A próxima equação é com relação ao raio. Como o raio da 2 é o dobro da raio 1, Q'2 vai ser o dobro do Q'1. Vou substituir a equação 2 na equação 1. 3 microcoulombs vai ser igual a Q'1 mais o Q'2. Mas quem é o Q'2? 2 vezes o Q'1. Dessa forma, 3 microcoulombs vai ser igual a 3 Q'1. Q'1 vai ser igual a 1 microcoulomb. Ora, se o total vai ter que dar 3, o Q'2 vai ter que dar 2 microcoulombs. Ok? Então essa foi a questão 2. Essa próxima questão é uma questão desafio, mas vocês vão ver que é o seguinte, da XPEX, olha como o vestibular brinca com você, parece que é uma questão difícil. Eles falam que tem duas esferas. O raio de B vai ser maior que o raio de A e elas vão ser colocadas em equilíbrio eletrostático. Quando você tem equilíbrio eletrostático, obrigatoriamente o potencial das duas vai ser o mesmo. Então o VA vai ser igual ao VB. Como o RA é maior que o RB, quem que vai ter mais carga? O RB. Então, o Q de B vai ser maior que o Q de A, vai dar a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido essa aula e até mais. Tchau, tchau.